Carlos, já dá para saber se o brasileiro vai pagar mais impostos aí, de uma maneira bem objetiva? Paula, do ponto de vista objetivo, não podemos dizer nada porque não sabemos nada. Essa é uma reforma que é um pulo no escuro para o Brasil. Não sabemos quais serão as alíquotas, não sabemos como elas serão aplicadas, não sabemos quais setores no específico vão ser mais ou menos beneficiados. Não tem nenhum estudo. Não tem nenhum estudo apresentado pelo governo que mostre qual será o impacto dessa reforma. Há muitos economistas que indicam que sim, haverá um aumento da carga tributária, porque sabemos que terá uma unificação de impostos, né, de 5 impostos, federal, municipal e estadual, será somente 2, imposto sobre valor agregado, mas a alíquota será tão elevada que superará e muito os outros países que aplicam esse tipo de impostos, especialmente os europeus, e isso significará um aumento líquido da carga tributária em cima do cidadão brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, que aqui no Brasil vai se chamar de IBS, vai ter uma alíquota de no mínimo 25%, segundo cálculos mais ou menos compartilhados por várias entidades. Não sabemos ainda quanto será, porque o governo simplesmente se omitiu de dar essa informação tão importante para o brasileiro, mas há muitos cálculos que mostram que o IVA pode chegar até 30% ou até 35%. Para fazer uma comparação rápida, na Europa, né, na União Europeia, que é já um local onde os impostos são muito elevados, o IVA hoje é em média 22%. O país europeu que tem o IVA mais elevado é a Hungria, e é 27%. E cá entre nós, não é exatamente um parâmetro, né, que a gente pode utilizar para ter um benchmark positivo para o Brasil. E qual será o problema do brasileiro logo mais quando essa reforma será implementada? Teremos uma carga tributária padrão Europa e, pelo menos no começo, serviços públicos padrão africanos, muito ruins ainda. Então, teremos uma disfunção no setor público entre o que pede e o que oferece, que vai ser mais um problema em cima da vida já complicada do brasileiro. Mas só para pegar o gancho daquilo que você falou, Paula, na matéria que está nessa edição da Revista Oeste, essa reforma tem 3 grandes problemas que os mestres estavam falando antes de mim. Temos um problema econômico, porque vai ser um aumento brutal do peso dos impostos na vida e na economia do brasileiro. Temos um problema político, porque, de fato, isso obriga o governo também a negociar lei por lei complementar para tentar implementar aquilo que ele está buscando. Aí temos um problema democrático também, porque esta proposta de reforma tributária que foi aprovada ontem, que deverá ser aprovada pelo Senado, foi aprovada atropelando, tratorando qualquer liturgia democrática mínima, tratorando o regimento da Câmara. A pressa que Augusto estava falando que o presidente da Câmara, de forma inexplicável, impôs para essa reforma, é algo que é quase grotesco se a gente pensa que o Arthur Lira vai viajar na segunda-feira para Miami para um cruzeiro do Wesley Safadão, e ele queria aprovar tudo até o final dessa semana para poder viajar tranquilo para Miami. Então, essa não é uma república baseada na ordem do progresso, mas já podemos dizer que é a república do Safadão, tá? Então, já isso é grotesco por si só. Mas o problema fundamental é que, se usamos isso como precedente jurídico, ou seja, se uma reforma tão importante, uma reforma constitucional, gente, uma PEC, não é uma lei ordinária, é uma PEC, é aprovada sem passar pelas comissões, sem passar pelo debate normal da Câmara, porque ela foi apresentada. O texto foi apresentado poucos minutos antes da apreciação. Ou seja, os deputados não tiveram sequer tempo de ler um calhamaço desse tamanho. Mas, especialmente, se foi aprovado em 2 turnos, formalmente, ou seja, a votação foi única, mas colocaram, não, é uma votação só, mas faz como se fosse por 2 turnos, aí, gente, vale tudo. Vale qualquer coisa. Então, não existe mais certeza jurídica nesse país, porque se até a reforma tributária, que vai mudar a cara do Brasil de uma forma tão brutal, é aprovada desse jeito, uma armada branca-leão, e aí estão abertas as cataratas para o arbítrio. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Oi, Paula, só antes respondendo a pergunta da Ana, né? Ela falou quanto o governo Lula já liberou em emendas. Ana, o valor bate mais ou menos 15 bilhões de reais, mas isso é importante só a gente detalhar, porque o orçamento é uma coisa chata, cheia de jargões. Então, esse é um valor que eles dizem ser empenhado. O que é empenhado? É uma espécie de carimbo, compromisso de gastos. O governo vai liberar esse dinheiro em algum momento. Agora,
existe o valor que foi já desembolsado, o valor executado, e aí vai caindo, isso bate quase 10 bilhões. E as tais das emendas PIX, isso é uma coisa nova que surgiu com o tal do orçamento secreto, vocês se lembram? Agora todo mundo esqueceu, ninguém mais fala em orçamento secreto, é a emenda do relator. Por que PIX? Porque sai direto para o Estado ou para o município, precisamente para o prefeito gastar, sem o rastreio, sem que o Tribunal de Contas da União acompanhe a minúcia desse percurso. E aí são 5 bilhões, evidentemente, dinheiro já pago às vésperas de votações importantes. Carlos, pergunta para você, e ali de uma forma bem direta, porque eu acho e me coloco nesse grupo de brasileiros que ainda não tem certeza do que passou ontem pelo plenário da Câmara dos Deputados. Quando efetivamente o brasileiro pagador de impostos, é importante usar esse termo hoje, mais do que nunca, vai sentir os efeitos dessa reforma no bolso, na vida real? Silvio, do ponto de vista, assim, para ser 100% honestos, a resposta seria: ninguém sabe, nem os especialistas sabem. Eu dei uma olhada em vários estudos feitos por entidades como a Universidade Federal de Minas Gerais ou o INSPER, e todos são muito vagos, porque ninguém tem a certeza de quando isso começará a ser aplicado, porque, de novo, depende de leis complementares. Então pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui 50 anos, como é o tempo previsto para a aplicação definitiva dessa reforma. Ou pode também ser que os estados brasileiros, por exemplo, nesse caso do IPVA, que falamos nos navios, falando aqui agora da Feira Náutica, possam anular essa decisão, complementando esse IPVA, ou seja, não aplicando ele no dia a dia. Então, pode ser de forma diferente. Mas o que temos certeza é que o governo tem pressa. O governo tem uma pressa de arrecadar o máximo possível, está faminto de recursos, porque só esse ano a previsão é de um déficit fiscal primário entre 100 e 150 bilhões de reais. Muitos economistas falam que vai ser muito mais do que isso, mas a previsão é de 100 a 150 bilhões de reais no primário, sem contar os juros da dívida. Então o governo está desesperado para arrecadar dinheiro, então não tenho dúvida que vai tentar aplicar essa reforma no dia seguinte que ela for aprovada. Vai ser sancionada a tempo recorde. Espero que o Senado, isso como cidadão brasileiro, espero que o Senado, como Câmara da Ponderação, raciocine, anule alguns excessos, como por exemplo a famosa comissão centralizadora, né, que tem mais um viés de Soviet Supremo, que vai decidir, vai arrecadar tudo e vai decidir onde isso vai, né? Então é o fim do Pacto Federativo, é o fim da divisão das unidades da federação, da entidade da federação, dos estados e municípios, que não terão mais a primeira e mais importante autonomia, que é a financeira. Então, é muito provável que o governo tente aplicar essa reforma do primeiro dia útil após a aprovação. Isso, por exemplo, implementando teste do IBS de 1%, que é possível, é previsto isso. Então, teremos ICMS, ISS, CPE, todos os impostos que já temos, federais, municipais, estaduais, e mais o IBS teste de 1%. Então, gente, prepare os bolsos, porque se for pelo governo Lula, vem chumbo grosso por aí e eles estão de olho em suas carteiras.